Sob a proteção de Deus e em nome do povo friburguense, iniciamos os trabalhos desta 58ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Vamos dar início a um pequeno expediente com a leitura constante nas matérias e também de um encaminhamento. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Bom dia a todos os friburguenses. Matéria do expediente. Projeto de Lei Ordinária número 199. Autor, vereador Maicon Queiroz. Desafeta o bem público construído no imóvel identificado sob o número 763, conforme ficha patrimonial do município, localizada à Rua General Osório, com área de 2.197,85 metros quadrados, para que seja reincorporado ao patrimônio público e que não seja utilizado exclusivamente para a Fundação BIMA, na forma da lei e da outras providências. Também leitura da 57ª sessão e logo após a votação. Vamos lá. Ata da 57ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa realizada no dia 13 de setembro de 2022. Após a leitura, a ata encontra-se em votação. Agora vai ser agora. Pode ir. Encerrada a votação, ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário também faça a leitura de uma justificativa. Vamos lá. Venho justificar a ausência do senhor presidente, vereador Wellington Moreira, na 58ª sessão ordinária, quinta-feira, 15 de setembro de 2022, às 9 horas, por motivo de força maior. Eu também justificando aqui a ausência do vereador Cristiano Huguenin, que mandou também a justificativa. Senhoras e senhores vereadores, pedido do vereador Ângelo Gaguinho, pedi a todos um minuto de silêncio pelo falecimento de Mário Luiz Moreira da Silva. Vamos agora, então, dar início à pequena ordem do dia, com as leituras constantes nos projetos que serão discutidos, lidos e depois irão à votação. Primeiro projeto, requerimento de informações, número 279, de 2022, de autoria da vereadora Priscila Pita. Com o Executivo Municipal requerendo informações relativas aos eventos realizados no município. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Senhores vereadores, requeiro, após observadas formalidades regimentais, que seja encaminhado o requerimento ao Executivo Municipal. 1.
que seja informado quantos e quais eventos públicos e particulares realizados desde o início do ano de 2021 em Nova Friburgo contaram com apoio financeiro do município de Nova Friburgo por meio da Secretaria de Turismo e Marketing da cidade. Que seja informado quais os valores investidos pelo município de Nova Friburgo por meio da Secretaria de Turismo e Marketing da cidade em cada um desses eventos. Que seja informado qual a origem das verbas aplicadas pelo município de Nova Friburgo por meio da Secretaria de Turismo e Marketing da cidade em cada um dos eventos. Requer o envio de cópias de todos os processos de pagamentos realizados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo e Marketing da cidade para a realização, apoio dos eventos públicos e particulares desde o início do ano de 2021. Sem mais, para o momento, assinado, vereadora Priscila Pita. Após leitura, requerimento encontra-se em discussão. A vereadora dispõe de até 8 minutos. Pois não, vereadora. Bom dia, vereadores, vereadora. Esse requerimento de informação é muito simples. Todo mundo sabe que eu adoro evento, adoro carnaval, gosto muito, mas a gente tem que ter transparência em tudo que é feito, principalmente em relação a algumas coisas do executivo, né? Eu recebi algumas informações, algumas situações que foram me passadas. Eu só quero ter certeza de que quem passou, se está falando a verdade, se está falando mentira. Então, para isso, estou fazendo esse requerimento de informação para mim poder ter clareza de todos os fatos, de tudo que está acontecendo em nosso município, de todos os eventos, para que, quando eu for questionado pelas mesmas pessoas que têm me procurado, eu tenha prova de que, se for verdade ou se for mentira, né, para a gente poder ter essa clareza em relação a isso tudo, tá? Então, não tem nada demais, um requerimento normal, vereador, até para a gente saber o investimento que está sendo feito em todos os eventos do município, né? Porque, às vezes, chega no carnaval, é uma confusão danada com o investimento do carnaval, que dá 10 vezes mais, né? E nos outros fica todo mundo quieto, ninguém fala nada, e a gente fica recebendo denúncias de algumas coisas obscuras que têm acontecido. Mas, no mais, é isso. Peço voto favorável de todos e vamos aguardar a resposta. Espero que venha, como vou repetir, completa, né? Com todas as informações, para a gente poder estar passando até para a população, de fato, o que tem ocorrido em relação a todos esses eventos do nosso município, que tem algumas pessoas questionando, querendo saber. Então, meu papel é esse, de fiscalizar e levar a verdade para a população. Agradeço a todos, peço voto favorável. Após a discussão, requerimento de informações encontra-se em votação. Vai tirar o boletim. Encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade. Próximo requerimento de informações número 282 de 2022, de autoria do vereador Michael Queiroz, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas à cobrança de multas de trânsito registradas por equipamentos considerados irregulares pelo DR. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Vamos lá. Senhores vereadores, considerando que o DR vem notificando o município desde o ano de 2000 sobre a ilegalidade nas instalações de radares de fiscalização instalados em equipamentos semafóricos da cidade e cobranças de multas registradas através deles, e que o município, em sua atual gestão, tomou ciência dessas notificações e nada fez a respeito.
Considerando que o prazo para a retirada dos radares, no caso 30 dias, já se esgotou e o município não providenciou a retirada dos equipamentos e continua realizando o registro de infrações e aplicando as respectivas multas, considerando que no período de 1º de janeiro de 2021 até 30 de 6 de 2022, foram aplicadas a quantidade de 21.637 multas de forma indevida e lesiva ao contribuinte municipal, considerando que, agindo dessa forma, o chefe do Executivo Municipal está cometendo o crime de excesso de exação, prevista no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Requer, em consonância com as normas regimentais, que o presente requerimento de informação seja submetido ao plenário e, com sua anuência, ser encaminhado ao Executivo Municipal. 1. As cobranças indevidas registradas por esses radares ilegais serão canceladas? As multas já pagas pelo contribuinte serão ressarcidas? Qual órgão municipal está responsável por essa arrecadação? Sem mais para o momento, assinado vereador repórter Mike Queiroz. Após a leitura, requerimento encontra-se em discussão. O vereador dispõe de até 8 minutos. População de Nova Friburgo. O que eu tenho para falar aqui é algo muito grave. E esse requerimento de informação vai de interesse principal no bolso do contribuinte, que vem sendo praticamente roubado pelo município há bastante tempo, há cerca aí de 3, 4 anos, mais ou menos, desde 2018, quando foi se implantado esses semáforos que multam na cidade, onde se você ultrapassar aí o sinal vermelho ou parar em cima de uma faixa após o sinal vermelho, você recebe uma multa. Essa multa é no valor, vou falar para vocês aqui, tá aqui, ó, atualizada, de R$ 293,47. Estou com uma cópia aqui, inclusive, de uma pessoa que foi multada. Vocês acreditam que a prefeitura ela está metendo a mão do teu bolso, cobrando multa de você, ilegalmente, sem poder cobrar, quietinha e sabendo que está errada? Porque desde 2020, a prefeitura vem sendo notificada pelo DR, eu tenho várias notificações que começaram no ano de 2020, já com o prefeito Renato Bravo, e o primeiro secretário de Mobilidade Urbana, que é o senhor Herbert Marques, até a última, que foi, tá aqui, ó, julho de 2022, aonde a prefeitura, tá aqui, ó, tá aqui na minha mão, ó, aonde o DR diz o seguinte: compete ao órgão e entidades executivos rodoviários da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios do âmbito de circunscrição implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Ou seja, a prefeitura ela está contrariando o Código de Trânsito Brasileiro, a lei número 9.503, de 23 de 9 de 1997. Então o DR diz aqui, ó, vem notificando, ó. Fica o município de Nova Friburgo notificado para seja regularizada a situação com a retirada dos radares de fiscalização irregularmente instalados no relatório fotográfico, no prazo de 30 dias e a contar do recebimento do presente, sob pena de aplicação de medidas previstas em lei pelo descumprimento dessa. Então eles começaram mandando para o prefeito Renato Bravo, e as últimas foram para o excelentíssimo prefeito Johnny Michael. Eu tenho todas as provas e todos os documentos aqui. Inclusive tem fotos, são cerca de 15 radares, ó, que o DR tirou de cada um deles, tá? Todos esses que você passa, tem lá aquele temporizador. Se você passar, você é multado, estão ilegais. Ou seja, a prefeitura arrecadou cerca de milhões de reais. Eu vou falar o número de multas que eu tive acesso durante algum período.
milhões de reais ilegalmente. O prefeito está cometendo um crime de exação. É um crime grave. Esse crime é quando a pessoa exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Isso é vantagem indevida. Isso é crime de apropriação indébita. Metendo a mão no teu bolso, contribuinte, recebendo multa. E cabe mais. Gostaria até de pedir aqui voto nominal ao presidente, até porque o nosso vereador Isaac Demani comente que ele é advogado, né? Outros advogados aqui também, vereador José Carlos Schwab. Isso cabe, inclusive, ao contribuinte entrar na justiça e pedir com que o município ressarça o seu bolso com juros e correção. Vocês sabiam disso? Isso aqui é crime, isso aqui é errado. Olha só, vou falar para vocês. Entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, você sabe quantas multas foram arrecadadas com esse semáforo? 13.120 multas. Entre janeiro de 2022 e junho de 2022, que é quando eu tive acesso, a prefeitura arrecadou 8.517 multas com esses semáforos. Dá mais de 21 mil multas. Faz uma conta básica de quantos milhões que dá. Soma esse número de multas vezes R$ 293,47. E isso corrigido, com multa. Ou seja, é uma vergonha. Então, esse requerimento de informação é no intuito de saber o que a prefeitura vai fazer. Se o prefeito ele vai cancelar essas multas, quero saber, vai cancelar? Vai dar anistia, vai acabar com essas multas? Né? As multas já pagas pelos contribuintes vão ser ressarcidas? Ou seja, vai cancelar a que foi emitida. E quem pagou? Vai ressarcir? Como é que vai ser? Qual o órgão municipal que está responsável por essa arrecadação? A gente quer saber para onde está indo esse dinheiro. É para Esmomo? É para qual secretaria? Para onde que vai? É um absurdo. A Prefeitura de Nova Friburgo transformou a nossa cidade numa fábrica de multas, numa fonte de arrecadação. A pessoa não pode ficar 2 minutos ali parado, 10 segundos, que já estão lá, ó, pum, 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 canetando o sujeito. Verdade é essa, espantando turistas, fazendo com que as pessoas queiram não vir na nossa cidade. Nova Friburgo é conhecida hoje como a capital das multas. Venha para Nova Friburgo e leve uma multa. E aí você descobre que o prefeito desse município, que se diz honesto, se diz, eu sou um puritano, eu sou o ás da moral, né? Está cobrando multa de você. Ele sabe disso, já foi notificado e está levando dinheirinho para o bolso. Está aí, ó. Sabe por quê? Porque esse tipo de crime, esse tipo de ação, você não pode somente notificar o município. Isso pode parar no próprio CPF do prefeito depois. Mesmo se ele não tiver na cadeira, tem que ressarcir, tem que pagar. E aí, vai continuar pouca vergonha? Vocês vão quê? Tirar esses radares? O DR já notificou para retirar. Vão fazer o quê? Vai continuar deixando o cidadão ser multado dessa maneira? Então eu peço a você que nos assiste, por favor, avise as pessoas, fale com os cidadãos. Vocês podem entrar com uma ação contra a prefeitura. A prefeitura está cobrando multa de forma irregular de todos os radares desses que estão instalados nos semáforos, tá? E detalhe, você que foi multado, você que de repente tomou prejuízo, fique ligado, olhe aí, porque é uma sacanagem, né? Cobrar multa do cidadão, sabendo que não poderia cobrar e ficar quieto, arrecadando, só vergonha. Então eu peço aqui a aprovação dos nossos pares, colegas parlamentares, para que a gente tenha a resposta e proceda aí com as nossas ações em defesa do cidadão, para que ele não seja roubado, de ser roubo dessa questão. Após a discussão, requerimento encontra-se em votação. A pedido do vereador autor do requerimento, voto nominal. Como vota o vereador Jânio? Presidente. Vereador Isaac.
Senhor presidente, voto favorável com justificativa. A questão das multas no Nova Friburgo é algo que realmente salta aos olhos. Nova Friburgo, infelizmente, vem sendo reconhecida como a cidade das multas, né, fábrica de multas, e nós temos que dar um basta nisso. Se há essas notificações, a prefeitura tem que tomar providências urgentes, de fato. Quanto à questão criminal, aí é uma questão que vai ter que ser apurada pelo Ministério Público. Eu não vou entrar nessa seara, até porque isso depende de investigação. Agora, na parte civil, com a questão da responsabilidade civil, com certeza o município está pecando com relação a essa questão de multa no Nova Friburgo, já que há notificação que se retire logo todos esses. E o cidadão pode e deve entrar para poder ser ressarcido de eventual multa paga ou anular aquelas que foram aplicadas. Pois não, vereador Cascão. Eu voto favorável, presidente. Vereador Carlinho. Presidente, também voto favorável, mas é só para perguntar ao vereador Maico, que eu não entendi uma fala ali. Vereador, é só para perguntar ao senhor se... Porque o DR está querendo que essas multas vá para eles? Não, o DR ele quer o seguinte, a notificação é clara, que o município está recebendo esse dinheiro ilegalmente e o DR está desde 2020 pedindo que o município retire esses todos. O semáforo não tem problema, a questão é o radar instalado no semáforo, aquelas câmeras. Quer que o município retire todos esses radares instalados no semáforo, todas essas câmeras, esses equipamentos que multa. Entendeu? Retire. Se não retirar, já está desde 2020 pedindo. Vai entrar na justiça contra a prefeitura. Sim. Notificando o prefeito Renato Bravo e o prefeito Johnny Maico. A última foi agora, em junho de 2022. Ou seja, ele sabe e continua cobrando essas multas. É isso. É que eu tinha entendido que repassasse essas multas para o DR. Mas meu voto é favorável, presidente. Vereadora Priscila. Presidente, voto favorável. Isso, quando chegou ao conhecimento, né, vereador Maico Queiroz, a gente ficou até espantado. É isso que é o trabalho do vereador. Fiscalizar, investigar, para que a população não seja lesada, como está sendo lesada em relação às multas. Porque a nossa cidade é conhecida, vem a Friburgo e ganha uma multa. E o que me espanta, presidente, é que o prefeito foi notificado, tem conhecimento desse fato e não toma providência em relação a isso, continua arrecadando devidamente. Então, a população de Friburgo, que foi lesada, inclusive eu mesmo vou mandar meu marido entrar, porque meu marido passou no sinal também outro dia aí, apareceu uma multa lá em casa, vou mandar ele entrar pedindo ressarcimento, porque pagou. Então, a população de Friburgo, é isso que a gente fala, o papel do vereador é fiscalizar e trazer melhorias para a população, não deixar a população ser lesada. Espero que o que a gente está fazendo aqui hoje, vereadora Maiara, vereadores, sirva de exemplo para todos para fazerem a mesma coisa. Fiscalizar e ver, presidente, quando acontecer uma situação dessa, não deixar que aconteça. Porque se a gente não falar nada, vão continuar recebendo, vereadora. A população continuando sendo lesada, né? Eles continuam recebendo, se a população tem esse conhecimento dessas notificações que já foram sendo feitas, e até agora o executivo não se pronunciou e não tirou os radares do centro da cidade. E vamos falar, né, vereador? São milhões que estão sendo tirados da população de Nova Friburgo. Isso é uma injustiça, é uma covardia com o trabalhador, com as pessoas que necessitam dos seus carros para trabalhar. Isso acontecer. Então, espero que agora com essa requerimento de informação, com tudo que a gente vai levar, que a gente vai estar denunciando isso, né, vereador Maico Queiroz, que as coisas melhorem em relação a essa questão do transporte do trânsito em Nova Friburgo, quer dizer, desculpa, do trânsito em Nova Friburgo. Vereadora Maiara. Presidente, voto favorável. Gostaria de parabenizar os vereadores envolvidos e aí ressaltar a importância da fiscalização, a importância da Casa Legislativa, porque o que a gente tem experimentado aí é uma tamanha falta de respeito com nós, né, vereadores, e aí fica explícito, né, a importância da fiscalização. Você, cidadão, está sendo resguardado dentro dessa casa. E aí, algumas vezes, quando a gente se coloca, né, para conversar, escuta que o vereador não faz nada, né? Nós estamos aqui protegendo o seu direito e exigindo resposta do Executivo e prezando também, né, para que eles parem de lesar o seu bolso e arrecadando de forma indevida. Então, queria só deixar os parabéns e dizer que essa casa continua ativa. Vereador Marcinho. Senhor presidente, voto favorável. Vou pedir ao vereador Maico Queiroz que encaminhe esses documentos para o nosso gabinete, entregue na mão do nosso advogado, chefe de gabinete, Marcelo Schwenk, para que a gente possa acionar os órgãos competentes para retirar, né,
esses radares da nossa cidade. A gente lamenta muito tudo isso, e eu, como parlamentar e como fiscalizador que eu sou, eu vou colaborar com essas fiscalizações, com o nosso jurídico, se juntando a Vossa Excelência para que seja resolvido isso o mais rápido possível e que a população também entre na justiça para poder também receber essas multas que foram cobradas indevidas. Como vota, vereador Zezinho? Senhor presidente, eu voto favorável. O requerimento de informação é ferramenta imprescindível dessa casa, né? Eu não voto contra nenhum requerimento de informação. Tanto que essa informação eu estou tomando conhecimento agora. Então, é importante que tenha, seja quem for o vereador que apresentou, né, importante. Agora, vereador Maico, além da Secretaria de Mobilidade Urbana ter que se explicar, ter que se esclarecer, só esqueceu de colocar que o DR também está tendo a mesma prática, esparramando semáforos aí por todas as rodovias, inclusive tem um que é uma pegadinha perto do freeway. Quem vem de lá da zona rural, lá de Conquista, se não prestar muita atenção, ele vai ser fragado ali, porque tem um ali meio dentro do mato. Tem ali o alerta, mas o alerta é muito simples. Então, a mesma linha, né, que foi colocada aqui em relação à prefeitura, o DR também está fazendo as mesmas práticas. Esparramou semáforo aí de multa pelas nossas rodovias para tudo quanto é lado. Quem vai para o Rio de Janeiro tem que tomar muito cuidado, porque é um atrás do outro. Então, essa prática não é só do município, né, é uma prática também, né, vindo do DR. E com certeza eu não aprovo, eu sempre tenho falado que primeiro se educa. A penalidade é a última instância, é o último ato de se punir alguém. Eu tenho trabalhado nessa linha, mas eu concordo com o seu requerimento. Cabe à mobilidade urbana, né, esclarecer por que não cumpriu, por que se está certo, se está errado, né, é importante ter o requerimento. Como vota, vereador Disseu? Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Max, como vota? Presidente, voto favorável e, constatada a irregularidade, o Poder Executivo tem que cumprir imediatamente essa determinação. Vereador Wallace Piran, como vota? Voto favorável, presidente, e parabenizo o vereador Maico Queiroz por esse requerimento. Inclusive, a gente fica feliz, Vossa Excelência mora ali na 130, a gente vê que tem uma obra, né, que é importante, a gente solicitou. Eu, desde o ano passado, também fiz parte daquela solicitação, mas como o vereador Maico Queiroz está falando aqui, a gente tem que ficar muito atento sobre todas as situações. Inclusive, estive passando na 130 e vi que vários quebra-molas que já foram recuperados ali, eles também não foram pintados. Isso já tem causado acidente, inclusive, na 130. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo ali, além dos radares também novos que estão sendo instalados, e alguns deles não estão sinalizados. Isso causa um constrangimento e um problema, porque depois vem a multa, as pessoas nem sabem, quando vê, já passou pelo radar. E também aproveito aí para passar o pessoal do DR, que está fazendo a 130, muito importante, tem sido cobrado muito, pessoal de Conquista, Cardinó, São Lourenço, Salinas, porque os quebra-molas não foram pintados. E a pessoa vê aquela pista nova, ô Maico, e continua naquela velocidade, a 100 e pouco, tira a visão. Né? Foi recapeado os novos quebra-molas, não foi feita a pintura, então parabenizo aí por esse requerimento, mas deixa esse alerta também para o DR na 130, ver com carinho aqueles quebra-molas ali. Vereador Cláudio Leandro, como vota? Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Roberto. Favorável, senhor presidente. Vereador Ângelo Gaguinho. A favor. Vereadora Vanderleia. Presidente, eu voto favorável também. Parabenizo o vereador por trazer essa informação. Eu, como vereador Zezinho, tomei ciência também, nesse momento, através desse requerimento de informação. E, com certeza, eu tenho algumas multinhas, né, desses radares aqui pela cidade. E, quanto ao DR, eu tenho que dizer também, né, desses radares que foram instalados na RJ 130, é necessário? Porque depois do recapeamento, aquela estrada ficou ainda mais perigosa, sendo que eles podem colocar nos lugares e em outros não. Nós já temos pedido há muito tempo, de onde, na descida depois do Campo do Coelho, onde é a loja de material de construção, GM Materiais de Construção, aquilo ali é um perigo. Já tem pedido de lá há muito tempo por radar ali, e até hoje nós não tivemos nem resposta. Ali também, perto dos Morangos, onde tem a doçura da Sueli,
é um perigo, já teve vários acidentes, como teve lá também, e também ali perto da Igreja Católica Santana. Né? Ali, recentemente, já teve 2 acidentes de moto, com mortes, assim, né? Não, foi na hora, sabe? Então, com vítimas fatais. Então, eu peço que o DR também dê uma olhada. Eu sei que para nós que somos, né, motoristas, dificulta tantos radares, mas também é preciso para a segurança de todos nós. E também pedir ao DR várias sinalização, porque ele tem muitos ciclistas, pedir sinalização também, e até agora nós não fomos atendidos, mas eu acredito sempre no melhor e acredito que nós vamos ser atendidos na sinalização também, que a gente precisa na RJ 130. Muito obrigada, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Carlos Schwab? Parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, até porque a informação aí, quantas pessoas aí sofreram multas em nossa cidade. Inclusive, mesmo minha esposa lá reclama, Zé Carlos, eu passei o sinal, estava amarelo. O que eles estão questionando aí é o tempo. Muita gente está questionando o tempo que leva e se foi acionado, né, o serviço ali de câmera naquele momento, porque parece que não teve fiscalização do DR. Segundo me passaram, foi isso. Mas se o município foi notificado, já era para ter visto isso aí, e a população tem todo o direito, né, de requerer, né, esse ressarcimento, porque não dá para a gente ficar pagando tantos impostos. E com relação ao Estado também, que é um órgão técnico, a gente vê assim, no mesmo posto, às vezes perto de uma escola, um lugar de muitos transeuntes, que tem lugares que são 60, tem lugares que são 50 e 40, que são órgãos técnicos. Mas, às vezes, o engenheiro vai lá e ele vê uma situação e, às vezes, é a mesma, ele coloca situações diferentes de quilometragem. Por isso, não só o município, o Estado também está uma indústria da multa que a gente tem que parar e rever isso quanto antes, para que a população não seja penalizada. Parabéns. Vota, vereador Maico Queiroz. Eu voto a favor. Som. Bom, favorável, presidente, e só pensar em você, cidadão, você, meu amigo motorista, que de repente ficou impedido de trabalhar, teve problema, porque foi de alguma forma multado e de forma irregular. E o município, sabendo disso, uma covardia muito grande. Isso é um assalto ao bolso do cidadão. E com relação aos radares instalados pelo DR, realmente, muitos deles são problema, mas o DR está dentro da sua prerrogativa legal dessa instalação em toda a rodovia do Estado, enquanto o município está ilegalmente usurpando do dinheiro do cidadão através de multas. E isso é muito grave e pode ter certeza que nós vamos seguir com as denúncias para que o cidadão possa ser ressarcido, esses radares sejam retirados e, com certeza, o seu direito seja garantido. Obrigado, presidente. Como vota o vereador professor André? Presidente, favorável ao projeto. Pois não, o presidente também vota, voto favorável. Quero acrescentar, vereador, parabenizando Vossa Excelência, a dificuldade que a gente tem de instalar um sinal de trânsito na cidade. Eu tenho pedido, acho que a maioria dos vereadores tem pedido de instalação, né, de sinal de trânsito e não consegue, apesar dessa arrecadação que existe com essa questão aqui que o vereador Maico Queiroz trouxe, mas independente da arrecadação da SMOM, da alta arrecadação, com um número muito alto de multas, e nenhum vereador consegue que a prefeitura faça uma instalação de sinal de trânsito. Nem a população entende, muito menos nós, vereadores, a gente pode entender uma situação dessa. Vereador, então, voto favorável. Vereador Wallace Piran. Só para concluir essa fala muito importante de Vossa Excelência, também da vereadora Vanderléia, sobre a 130, porque desde o início do meu mandato, 2021, aqui, eu estou lutando muito, né, pela sinalização correta da entrada do bairro de São Geraldo. Nós fizemos até 2 quebra-molas, que ajudou muito para quem sai do bairro ali, que era um conflito, porque ninguém para ali, e a gente fica aguardando, às vezes, 20 minutos, meia hora, para poder entrar na pista. Então, nós estamos aguardando uma sinalização correta. Eu até sinalizei que eu acho que ali não deveria, na entrada do bairro, colocar uma sinalização de forma de radar, porque já tem um radar ali no São Lucas, logo após a loja do Branco, já tem um ali. Mas tem que ser feito alguma coisa ali. Como a vereadora Vanderléia falou, teve um acidente grave com vítima fatal lá, perto da Igreja Católica de Campo do Coelho,
E São Geraldo já teve acidente fatal também, a gente tem que prevenir. Então, parabenizo aqueles que lutam pela sinalização da cidade, claro, a sinalização correta para o local correto. Obrigado, presidente, à parte. Pode não, vereador. Então, encerrada a votação, requerimento de informações aprovado por unanimidade. Vereador, pode não, vereador Mário. Desculpa repetir o tema, mas só para deixar informação para o cidadão, foram cerca de mais de 21 mil multas aplicadas com esses radares. Sabe quanto que dá o valor? Se for 21 mil redonda, 6.153.000, mas é muito mais que isso. Só um detalhe. Pode não, vereador. Senhoras e senhores vereadores, vamos agora dar início ao grande expediente com o pronunciamento dos vereadores inscritos. Vereador professor André. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de retirar o projeto de lei do Executivo para poder ter tempo de analisar melhor esse processo. Pois não, vereador. Ainda mais que Vossa Excelência agora assumiu aí a liderança de governo. Vossa Excelência aqui, né, fazer as defesas dos projetos do Executivo, então o projeto foi retirado. Vamos então aos pronunciamentos. Presidente, vereadores inscritos, primeiro a vereadora. Presidente, eu só queria pedir para incluir na próxima. Obrigado, vereador Zezinho. Pois não, vereador. Será incluído, então, esse projeto de lei na próxima sessão de terça-feira. Primeira vereadora inscrita, vereadora Priscila Pita. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Bom dia, vereadores, vereadoras. Eu subi nessa tribuna aqui hoje, nessa manhã, para fazer uma homenagem ao nosso chefe, mais novo chefe, né? Vem cá, João Pedro. Quem não conhece o João, ele ganhou o concurso de gastronomia aqui no estado do Rio. Depois ele foi concorrer, ele vai poder explicar, ao Oscar da gastronomia. Pena que eu falei com ele, cadê o troféu que ele não trouxe do Oscar, né? Da gastronomia. Ele ganhou esse troféu representando o nosso município. E uma coisa que vou deixar registrado aqui. Vem cá, João. E ele levou o nome do nosso município até para fora do estado. Infelizmente, ele pediu apoio do município, dos órgãos, e nem atenderam. É triste. Nem foi atendido, né? E nem se importaram, né? Mas Deus é maior, ele ganhou, conquistou, está aí, ele vai poder falar. Depois vocês também podem ir lá prestigiá-lo, né? Fazer um jantar, porque o meu, ele é por conta, né? Você vai me dar o meu jantar, fazer para mim. Apesar que eu não posso reclamar, não, que ele sempre está com minha filha lá, ele sempre faz uma coisa diferente para a gente lá. João, a Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de conseguir negar a presente moção especial de louvor com o jovem chefe friburguense João Pedro Barroso Vieira, que conquistou uma das colocações, das cobiçadas estatuetas do prêmio Doman, né? Doman, considerado o Oscar da gastronomia brasileira, na categoria estadual, representando nosso município no Amapá e nos enchendo de orgulho. Plenário João Bazé, 30 de agosto, assina aí o vereador Priscila Pita e o vereador Wellington Moreira. Então, João, isso aqui é uma singela, uma homenagem aqui da Câmara para você, todos os vereadores assinaram, favoráveis, tá? Para te incentivar cada vez mais, tá? Para que você leve sempre o nome de Nova Friburgo, independente de algumas pessoas não te darem o reconhecimento necessário, mas nós da Câmara aqui estamos te dando esse reconhecimento, porque você é um menino jovem, tem idade para ser meu filho, né, de vários vereadores aqui, e você merece toda a homenagem, todo o carinho, todo o respeito dessa Câmara Municipal, tá bom? Eu vou te dar a moção, vou te dar o brochinho, que eu queria que você tivesse vindo, você não veio, com o seu chapéuzinho da gastronomia, para você botar... para você botar a medalhazinha, né, quando você estiver lá servindo seus jantares, botar, e a bandeirinha de Nova Friburgo lá no restaurante também, tá bom? Deus abençoe e é todo seu.
bom dia. Queria primeiro agradecer aí a vereadora Priscila Pita pela homenagem. Eu tenho 24 anos, comecei na cozinha profissional com 15 anos de idade, como ajudante de sushi man. Logo com 17 anos, quando me formei no colégio, fui estudar em São Paulo, onde fiz gastronomia. Depois trabalhei numa das maiores cozinhas do Brasil, que é o restaurante Dom, do chefe Alex Atala. E graças a essa oportunidade, consegui uma vaga para trabalhar na Espanha, onde morei durante 1 ano e meio. Trabalhei no restaurante 3 estrelas Michelin, com reconhecimento mundial. Logo depois, retornei a Friburgo por questões familiares, queria estar perto da família, né? E aqui, desde então, venho fazendo meu trabalho em Friburgo. Atualmente, sou professor de gastronomia do Instituto Gourmet e sou chefe de cozinha do restaurante Chateau Vinhos do Córnego também. E esse ano fui felicitado por participar do Festival Em Chefes Rio de Janeiro, a maior competição de gastronomia estadual que a gente tem aqui no Rio. Fui vitorioso na categoria de cozinha profissional quente e conquistei a vaga para representar o nosso estado no Prêmio Doma, que é a maior honraria da gastronomia brasileira, considerado o Oscar da gastronomia brasileira no nosso país. Fui até o Amapá, onde sediou esse concurso esse ano, e fui vitorioso no Amapá, levando a estatueta do Oscar da gastronomia, carregando a bandeira do estado do Rio de Janeiro e também do nosso município. Então, fico muito feliz em poder trazer esse prêmio para a nossa cidade e vou continuar lutando para que a gastronomia de Nova Friburgo seja referência dentro do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Obrigado. João, eu acho que eu falo o nome de todos os vereadores, né? Não sei se o vereador Guaderli gosta de falar, né? Você é um orgulho para o estado e para o município, né? Ainda mais a gente tem uma gastronomia tão falada, né? E você tão jovem, com um currículo tão imenso, tão lindo e maravilhoso. E além disso tudo, além desse currículo ele é uma pessoa linda e maravilhosa, gente. Obrigado. Parabéns, vereadora Priscila. Parabéns, João Pedro. Vereadora, você estava ali fazendo essa homenagem para o João Pedro, com essa emoção toda no coração e transbordando de alegria. Eu fico imaginando a mãe do João Pedro, né? Se você já está dessa forma, imagina a mãe, imagina a família. É motivo de muito orgulho. Então, realmente, muito boa a sua escolha de reconhecer esse trabalho brilhante do João Pedro, desse jovem tão talentoso. Isso é motivo de muita alegria, né, para a nossa cidade. E parabéns pelo reconhecimento, vereadora. Parabéns pela sua sensibilidade de estar homenageando esse jovem e que, com certeza, foi assim, uma das suas primeiras conquistas. O céu é o limite para você. Muitas outras virão na tua vida. E eu desejo que você tenha saúde para conquistar o mundo inteiro, João Pedro. Parabéns. Parabéns, vereadora Priscila. Ei, João Pedro, parabéns, tá? Parabéns, vereadora Priscila, mais que merecido. E eu acredito que a questão da gastronomia tem que ser valorizada mesmo. A gente que é gordinho aqui, já tô doido para provar a tua comida já, tá? Entendeu? E acabou aqui a sessão, vai ter aí um jantar aí, pago pela vereadora Priscila, almoço, aliás, o almoço, né? Vamos jantar, almoço. Priscila e Isaac vão bancar aqui, feito pelo nosso chefe aqui, tá bom? Parabéns. Me diz uma coisa, qual o segredo de ser bom de cozinha e ser magrinho desse jeito, rapaz? Esbelto, né? Aqui, parabéns. Obrigado, Deus abençoe muito. Tá? Qual o segredo? Bom, acho que a gente, quando trabalha com comida, a gente vê tanto ali que acaba nem comendo muito. Enjoa, né? De estar ali o dia inteiro mexendo com o alimento. Acho que Obrigado pela dica, eu vou conversar então. Obrigada a todos os vereadores. Obrigada, João Pedro. Deus abençoe nessa carreira linda e maravilhosa que você tem, tá bom? Obrigado, vereadores. Pois não, vereador, e parabéns, João. Próximo vereador inscrito, vereador Marcinho. Vossa Excelência também dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores,
todos vocês na assistência, senhora vereadora, vocês que estão em casa. Senhor presidente, hoje eu vou passar uma mensagem aqui para a população, vou passar uma mensagem aqui para os vereadores nessa casa legislativa. No início do meu mandato, em 2017, nessa casa, eu tive um posicionamento de apoio ao governo Renato Bravo, em 2017. E caminhamos o primeiro mês, caminhamos o segundo mês. A escola Lafayette Bravo Filho, no bairro Floresta, foi uma denúncia minha na época, vereador Joelso. A escola estava numa situação muito difícil, as crianças não tinham como estudar, ali estava trazendo risco para as crianças, as mães de alunos, professores. Eu estava caminhando com o governo na época, Renato Bravo. Mas, num determinado tempo, no 5º mês de governo, no 6º mês de governo do Renato Bravo, nós começamos a entender esquema e corrupção no governo dele. E a partir do momento que eu comecei a identificar esquema e corrupção no governo do Renato Bravo, eu me afastei do lado do governo Renato Bravo. Por que eu estou fazendo essa reflexão aqui, estou conversando com os senhores vereadores? Seja qual governo for nessa casa, nós temos que trabalhar em conjunto com o governo, nós temos que dar governabilidade ao governo, nós temos que separar uma discussão contra um projeto, uma discussão favorável a um projeto e seguir os trabalhos nessa casa, mantendo a harmonia com os senhores vereadores. Mas uma coisa que eu trago agora para nós parlamentares aqui dentro. Muito se falava, naquela legislatura passada, que eu estava dando murro em ponta de faca, vereador Zezinho, que eu não ia me eleger novamente, porque, na época, eu sofria muito com o governo passado, porque para trocar uma lâmpada na minha comunidade, para fazer um asfaltamento na minha comunidade, como eu era uma pessoa que denunciava os esquemas do governo, do Renato Bravo, passaram a não atender mais os meus pedidos. E aí eu vou falar agora dos vereadores que estavam do lado do Renato Bravo. Muitos vereadores que colaram a sua imagem ao prefeito Renato Bravo não tiveram a sua reeleição. E muitos que colaram a imagem no início do governo, nos 3 anos, quando chegou no final, tirou a sua imagem do Renato. Andou com o Renato, traiu o Renato. E foi candidato com o Renato dentro do partido do Renato, com a votação bem baixa. Por que eu estou falando isso? Nós temos um eleitorado lá fora que ele acompanha cada discurso do vereador que ele votou. Ele acompanha a coerência, ele acompanha se ele está calado, ele acompanha se ele está falando o que a população quer que fale. Porque eu vou falar uma coisa aqui para os senhores. Renato Bravo teve 3.500 votos para prefeito. A escola que ele concluiu no final do mandato dele, no bairro do Floresta, é uma das melhores escolas de Nova Friburgo, com todo respeito às outras unidades, vereador Ângelo Gaguinho. Mas ali eu identifiquei que se fez uma mega escola na nossa comunidade, uma escola linda no governo do Renato, mas a população entendeu que no governo dele tinha corrupção e que tudo que ele fez não adiantou, porque a população preza pela pessoa séria, pelo governo que administra os recursos da população. E quando eu vejo determinadas situações que a gente critica o governo para o governo acertar, como na denúncia que eu falei do laboratório, e aí o prefeito ele vai para a rede social, fala que a gente está mentindo, fala que fez grandes obras. Prefeito, o que adianta o senhor fazer uma obra e o seu governo ter corrupção? Pega como o governo do Renato. Fez obras, vereador Joelso. Como eu acabei de citar, a escola linda no Floresta. Mas adiantou o quê? 3.500 votos. E por que eu estou falando aqui para os senhores, para a gente pensar e votar com a população? Eu vou entrar na questão agora da taxa de iluminação. Nós tivemos aqui tempo para discutir, para conversar. O projeto, em segunda discussão, ele entrou em primeira discussão. Todos os vereadores aqui entenderam, votaram em primeira discussão. A emenda do vereador Cristiano Guenin, nós derrubamos a emenda do vereador Cristiano Guenin. E aí a gente se depara com uma emenda que pode entrar agora, na semana que vem,
para continuar a mesma prática do passado. E aí, por que eu estou falando isso nessa casa? Eu vou falar aqui de coração com todos os senhores. Eu tenho a minha prática de, quando eu apresentar uma coisa boa, que a Câmara venha a vetar, eu vou expor todo mundo para a população de Nova Friburgo. Todo mundo. Eu vou falar, eu vou explicar, eu vou esclarecer, eu vou impulsionar, se tiver que impulsionar, botar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais para impulsionar para a população, porque não se pode, senhores vereadores. O que eu falo aqui nessa tribuna? Quando eu estava líder de governo, jamais eu ia mandar alguma coisa aqui para essa Câmara para os senhores ficarem mal com a população. Não fiquem mal com a população. Quando o prefeito pedir ou alguém articular para fazer uma mudança, entrar com uma emenda num projeto desse, que a gente vai garantir esses recursos da iluminação pública para ser aplicado na iluminação pública. O município já deu provas que a receita, que a arrecadação do ano que vem, ela subiu. Então não vai ser esses 12, 13 milhões da iluminação pública que vai continuar custeando. Porque na emenda, ainda fala na emenda, que o município custeia os outros gastos no município. Isso não pode, isso não cabe. Isso não é uma coisa legal, isso não é bom para a população. Então, por que eu faço esse discurso aqui? A população está muito atenta lá fora, gente. Tenha muito cuidado. Fale com o prefeito, Johnny, isso não. Porque o Johnny, ele falou na época, aqui nessa tribuna aqui, ele falou, ó, essa iluminação pública é uma vergonha na nossa cidade. Ele batia, ele falava. Se ele falava, ele não tem que agora pedir para que a gente jogue o nosso projeto de água baixa. Por quê? Se essa emenda for aprovada, vai manter o que já é, a prática que já é. E eu vou falar para os senhores aqui. Eu sofri 4 anos no governo do Renato, vereador Claudiano. Eu não consegui uma lâmpada, eu não conseguia nada no meu bairro. A escola Lafayette Bravo Filho foi denúncia no Ministério Público. O grupo de apoio e promotoria do GAP ia lá sempre visitar a obra porque eu denunciava, eu falava que a obra estava parada, o grupo de apoio e promotoria do GAP, o Ministério Público, ia lá no bairro ver se a obra estava parada. Mas a população ficou do meu lado. Com todo respeito a todos vocês, eu fui o segundo vereador mais votado desta cidade. Isso por quê? A coerência. A coerência vale, senhores vereadores. Eu sei que a gente se desespera, que a minha rua está com buraco, que minha rua está sem iluminação. Mas se a gente chegar nessa tribuna e falar, minha rua está com buraco, isso é culpa do governo, não é culpa minha. O prefeito que tem que melhorar a estrutura da Secretaria de Serviço Público, pegar os 12, 13 milhões que tem, fazer um plano de trabalho bacana e atender de imediato. Terceirizar esse serviço, porque o município não dá conta. Eu sou a favor quando tem que terceirizar. O município não dá conta de fazer essas trocas de lâmpada. Se a gente pegar esses 13 milhões de reais e a gente contratar as empresas, nós vamos colocar Friburgo como uma cidade com uma iluminação belíssima. Mas se nós votar nessa emenda e acabar com esse nosso projeto aqui, que partiu até do vereador Cristiano Guenin. Vocês sabem que eu não tenho vaidade disso, coloquei na minha rede social, fiz aqui, gravei aqui falando que surgiu dele. Mas que aí o projeto estava morrendo, eu só ressuscitei ele. Então, essa reflexão que eu deixo para os senhores aqui é, por mais que nós sofremos pressão, eu vou falar pressão porque o governo começou a pressionar, doutor Rodrigo Ascoli, vou falar para o senhor agora, vou falar para o senhor, doutor Rodrigo Ascoli, o senhor me conhece, o senhor sabe, jamais, se eu estivesse lá dentro do secretário-geral de governo, eu iria encaminhar para esta Câmara determinado projeto que colocaria essa Câmara aqui mal com a sociedade. 4 Vereador minutos. Vanderlei, muito obrigado. 4 minutos. Jamais eu iria colocar essa casa mal se eu estivesse lá dentro do governo. Mas, infelizmente, eu saí. E todos sabem por que eu saí em fevereiro. Saí porque o governo não colocava freio no vice. Um vice que humilhava os secretariados. Um vice que humilhava os servidores na prefeitura. Isso para mim não dá. Porque a culpa não é do vice, a culpa é do prefeito. Porque o prefeito coloca o vice no lugar dele. Se eu me eleger prefeito aqui de Nova Friburgo, nos anos que tem pela frente, vereador Joelso, se o vice começar a criar confusão, humilhar, perseguir, eu afasto ele porque o vice não tem poder. Quem deixou o vice ter poder foi o prefeito Johnny Maico. Não tem que falar, o Serginho é isso, o Serginho é isso. Não, a culpa é do Johnny.
Eu me lembro como se fosse hoje o caos da saúde. Meu chefe de gabinete na época, Gabriel, fizemos um levantamento quando o prefeito trouxe o Marcelo Murta para essa cidade. Vocês lembram do Marcelo Murta, secretário de saúde? 40 processos. Esse era um amigo na época. Peguei o dossiê da vida do Marcelo Murta na época, entreguei na mão do prefeito. Prefeito, você vai botar esse secretário de saúde? Esse cara tem 40 processos. O vereador Zezinho estava comigo na época, sempre falando também, questionando, né, Zezinho? Muito preocupado com a saúde. Mas ele insistiu com o secretário Murta 7 dias. 7 a 8 dias, e aí teve que afastar. Mas foram 7 dias que a população ficou à mercê, sem medicamento, sem atendimento no momento de pandemia. E aí vem e coloca a senhora Nicole. Intransigente, ignorante, só defende a sua panela. 80% a 90% do pessoal da saúde está contra esse governo e contra a secretária de saúde. Só o prefeito não vê. Ele está dentro de um casulo, ele está dentro de uma caixinha, que os melhores amigos dele, que hoje está dentro do gabinete da prefeitura, alguns que estavam até em outro determinado setor, que saíram quando a secretária de saúde descobriu que a gente tinha que tirar ela e perseguiu ele, o prefeito pegou seus melhores amigos e jogou num canto. Ele não ouve. Ele chegou a um ponto na vida que ele não ouve ninguém, ele está acreditando, eu não sei o que aconteceu com ele. Então, hoje a gente vê aqui o vereador Mike Queiroz falando da questão das multas. A gente batia nessas multas na época no secretário de Ordem e Mobilidade Urbana. E essas práticas continuam. Então, senhora vereadora Vanderlei, eu te agradeço os 4 minutos e o que eu coloco aqui para vocês. Vote com a coerência, vote com a população, porque essa questão que eu estou falando da iluminação pública ainda vai vir outras coisas pesadas mais aqui para esta casa. E aí a gente pensa que está defendendo o governo, a gente pensa, mas o prefeito, lá eles vão cortar, que não vão fazer meu asfalto, venha para essa tribuna e fale, faça o que eu fiz. Eu estou só dando uma sugestão. Eu sobrevivi a 4 anos do governo Renato Bravo sem ganhar uma gota de asfalto na minha comunidade. Tudo era Ministério Público. Mas a população reconheceu. E eu fico muito feliz, porque isso para mim é muito bom, porque eu mantive a minha coerência. Eu não fiquei lá com o pires na mão, com um bonezinho dentro da prefeitura, pedindo uma esmola. Porque isso não se faz. Eu falava aqui antes, até eu conversava muito com o vereador Ângelo Gaguinho no início. Vamos ser governo, né, vereador? Mas quando tiver errado, vamos falar mal. Vamos falar mal. Porque se a gente ficar coitando os erros, a população está assistindo a gente. A população está olhando e está falando, nossa, eu não elegi esse vereador para isso. Então eu queria deixar essa reflexão aqui para os senhores. É uma reflexão que cada um tem a sua cabeça, cada um pensa do jeito que quer. Mas no mandato do Renato provou que muitos vereadores que estavam com ele sofreram muito. Por mais que não participou de determinadas situações, o vereador ele quer ajudar o governo, mas quando você está tão ligado ao governo, com tantas denúncias, tanto esquema que tinha do governo passado, e que nesse governo agora tem. Nesse governo agora tem esquemas. Quando eu falo nessa tribuna que a secretária de saúde vai ser afastada pela justiça, o prefeito teve a oportunidade de afastar ela e abrir apuração pela prefeitura. Não, ele mantém ela e não abre apuração para ajudar a justiça. Isso vai ficar muito feio. Isso vai ficar muito feio. Então, senhores vereadores, essa reflexão que eu queria deixar, respeito o posicionamento de cada um. Respeito o posicionamento de cada um. Mas não vote em determinadas situações onde o governo encaminhe para esta casa que venha prejudicar vocês, porque os eleitores, não só meu, mas dos senhores, estão de olho nessa casa. Obrigado. Obrigado pelos 4 minutos, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Mike Queiroz. Vossa Excelência também dispõe de 10 minutos. Bom, gente, essa manhã eu gostaria aqui de fazer uma analogia sobre o trabalho do vereador. Eu sou uma pessoa que eu respeito a cada um dos meus amigos, colegas parlamentares aqui dentro dessa casa, respeito a oposição, cada um tem uma maneira diferente de trabalhar, de lidar com a população, mas eu gostaria de deixar uma reflexão para todos que estão nos assistindo sobre o trabalho do vereador. Vocês imaginam você ser dono de um posto de gasolina e existe o fiscal que tem que aferir a bomba
para ver se o posto de gasolina está adulterando a gasolina, se aquela bomba ela está colocando menos gasolina no carro das pessoas. E aí esse fiscal, ele conversa com o dono do posto e combina o seguinte: olha, meu amigo, você pode fiscalizar meu posto à vontade, mas toda semana você vai ter direito a 500 pratas de gasolina no meu posto, para você poder ver como é que está a qualidade da gasolina, para você ajudar aí quem você acha que você pode ajudar com essa gasolina. E o fiscal vai lá e aceita esse acordo. Diz uma coisa a você, cidadão, você que está me assistindo. A fiscalização, a partir dessa conversa, ela vai ser 100%? Você acredita nisso? É justamente quando eu falo do papel do vereador. O vereador, ele é um fiscal. E quando a gente está na rede social e a gente vê pessoas nas nossas páginas, muitas vezes, ligadas a nomeados da prefeitura, dizendo: olha, você tem que mostrar as benfeitorias do prefeito, você tem que ajudar o prefeito. Você sabe como é que a gente ajuda o prefeito? Fiscalizando, cobrando, denunciando, vendo o que está errado, para que haja a solução para a população através das nossas fiscalizações. Não através de acordos firmados com a prefeitura, a forma de trazer benefícios onde o fiscal fica calado e fica amarrado para falar de coisas que estão erradas no município, fazendo com que o cidadão se sinta desamparado, se sinta abandonado e sinta algo que eu sempre ouvi na minha vida antes de estar aqui nessa tribuna e, aliás, foi uma das coisas que me trouxe até aqui. Vereador some, desaparece, não age nada e só aparece igual Copa do Mundo, em época de eleição. Eu tenho procurado fazer a diferença no meu mandato, através do nosso trabalho, não somente de mídia, mas de estar todos os dias na rua, ao lado da população. Eu não estou fazendo essa analogia para criticar o trabalho dos demais colegas parlamentares, mas sim para fazer um alerta que a população ela está de olho no que está acontecendo aqui. E quando um fiscal ele é muito ligado ao dono do posto de gasolina, segundo a analogia, algo tem diferente nisso, algo tem fazer a população pensar. Só isso que eu gostaria de trazer essa analogia, que todos nós pensássemos que a nossa função, enquanto vereador desse município, é fiscalizar e é cobrar. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo. Eu recebo muitas reclamações de Campo do Coelho, lá onde reside a vereadora Vanderleia, vereador Joelson, ali o 3º distrito, Disseu, né, vereador Disseu, e eu já residi também, né, eu sempre digo que eu não tenho residência fixa na cidade aqui em Friburgo, já morei em todos os bairros de Friburgo, hoje eu moro no Jardim Ouro Preto, e o que acontece? Ruas que estão largadas, esburacadas, abandonadas, sem asfalto, esquecidas. E a gente manda ofício, pede, fica em cima e nada acontece. Sabe como é que eu vou proceder? Denúncia e ação no Ministério Público. Justiça. Esse tem que ser o papel do vereador. Porque a população está vendo que você está lutando, que você está cobrando, que você está fiscalizando. E quem não está realizando é quem tem a caneta na mão, que é o prefeito. Esse é o nosso papel. Então, é só para deixar esse alerta e esse pensamento, principalmente para a população que está lá fora. Fique de olho no seu fiscal, cobre o seu fiscal, porque hoje nós vemos aí o prefeito de porta em porta, fazendo campanha eleitoral, pedindo voto. Você imagina só, se no âmbito municipal o fiscal fica quieto por um monte de erro e fica sorrindo ao lado do prefeito, vocês imaginam no estado onde o tamanho aí de secretarias é muito maior? Vamos pensar nisso na hora de votar. Eu gostaria aqui de encerrar a minha fala falando sobre a resposta vergonhosa
da Prefeitura quanto ao meu requerimento de informação sobre os funcionários. Eu fiz o requerimento de informação porque eu quero saber como é que está a situação de funcionários da Prefeitura, porque o que o prefeito diz é que, o prefeito dizia aqui, é que ele não aceitava desvio de função, que era errado, perseguição não podia acontecer, e hoje o que mais tem nesse governo é perseguição e desvio de função. Então a Prefeitura, ao responder ao meu requerimento, mandou aqui um monte de informações sobre funcionários que foram cedidos para o Estado, que estão em permuta com outro município, mas o último item que eu perguntei é muita cara de pau, gente. Quantitativo de funcionários alocados em secretarias divergentes de sua origem. Você sabe o que a Prefeitura me respondeu, vereadora Priscila? Olha aqui. Em relação ao item 5, informamos que não possuímos tal informação, uma vez que tal prática é reprovada por esta subsecretaria e conflitante com a sua orientação aos demais órgãos do Poder Executivo. Gente, que pessoal mentiroso! O que mais tem é desvio de função. Vou pedir voto nominal, presidente, para a vereadora poder falar. Isso aqui... Não, desculpa. Não, voto, perdão. Estou esquecendo. Desculpa, gente. Estou perdido hoje, perdão. Perdão. Apaga o que eu falei. Vou te dar a parte. Vou dar a parte. O que acontece? Isso é uma vergonha. Dizer que não sabe que tem desvio de função, a Prefeitura, que não tem ciência de tal prática. Será que a gente agora vai ter que passar pela secretaria e tirar foto para poder provar que vocês são mentirosos? Só vergonha. E fora o número gritante de funcionários aqui afastados, que a gente tem aqui por doença, um monte. Obrigado, vereador. 2 minutos, vereador Zé Carlos. Um monte de funcionários afastados por doença. Olha aqui, ó. Tá aqui, só vergonha. Ou seja, esse governo, com essa perseguição, está colocando as pessoas doentes. Estão fazendo uma covardia pior ainda. Pegando pessoas aposentadas, botando elas à disposição para que elas desistam de trabalhar. E ainda agravando mais ainda o estado emocional de saúde dessas pessoas. Prefeito, sinceramente, não seja mentiroso. Não seja da forma que o senhor falava que não era aqui nessa tribuna. Responda direito o nosso requerimento de informação. Eu vou reenviar o requerimento. Isso aqui é uma vergonha. Responderam pela metade. Dizer que não tem desvio de função e que não sabe. Olha, é brincadeira. Vereadora Priscila. Vereador Mike Queiroz. Desvio de função, ele sabe que tem e sempre teve dentro da Prefeitura. Isso aí a gente que tem conhecimento, eu que tenho conhecimento, que já passei por lá, a gente sabe que existe, tem isso lá dentro também. Nem é ilegal e não é. Só que ele criticava bastante aí, agora a prática é outra. Mas como ele criticava a iluminação também e quer continuar fazendo a mesma coisa. Que ele falava que a questão de subvenção da FAO era corrupção e hoje ele paga e ainda vai pagar mais ainda. Estou esperando chegar. Fez uma denúncia caluniosa, que agora quem está pagando é a população. Isso aí a gente vai falando... Porque é tanta coisa que acontece que a gente... Então aqui fica até meio perdido de várias situações. Quer dizer, vereador, sabe o que me entristece? Ainda tem a cara de pau de mentir, respondendo os nossos requerimentos de informações de maneira vergonhosa, porque quando ele era vereador aqui, ele gritava e berrava aí. Agora está praticando e fazendo bem pior do que os antecessores dele faziam, do que ele denunciava. Isso é lamentável, a gente sabe que tem várias pessoas, sim, afastadas de problemas de saúde no município, por causa de perseguição, com depressão, né, com problema psicológico. Quer dizer, mas isso, vereador, pode falar? É aquele grupinho que caráter e a conduta são os mesmos, né? Que fica pegando, que fica perseguindo, que fica coagindo, que fica ali engafiando a pessoa, para a pessoa perder o equilíbrio e perder o bom senso e ficar doente mesmo, para eles poderem ir minando. Esse é o executivo, essa é a gestão que a gente tem no nosso município, que respeito ao servidor público não tem nenhum. E eu lamento porque as pessoas confiaram e o que as pessoas levaram pelas costas agora é uma facada ferrenha que ele está dando na população de Friburgo, dizendo-se
honesto, está bem distante disso tudo que ele pregou aí na tribuna para a população, que só foi enganação, né? Quando eu falo, é um verdadeiro Pinóquio, né? Infelizmente, vereadora Priscila Pita, isso aqui só prova que a tal caixa de Pandora, que é tanto falado aqui, que levaram para dentro da prefeitura, junto com o professor Pierre e outros aí, ela explodiu e está caindo os fagulhos dela por todo o governo, com desorganização no RH, pessoas com dificuldade de receber, médicos que não querem trabalhar e uma série de outras situações que está acontecendo. Então, eu gostaria de encerrar minha fala lamentando esse fato e esperando uma ação por parte do governo. Mas pode ter certeza que eu vou refazer esse requerimento e eu quero a resposta correta. Vocês têm desvio de função, sim. Eu não sou contra nenhum tipo de funcionário, mas eu sou contra a hipocrisia, que é o que está acontecendo nesse governo. O que mais tem nesse governo é a tal da hipocrisia que está trazendo prejuízos à população. Isso é o pior. Próximo orador inscrito, vereador Josi do Pote. Eu vou usar a tribuna, vou passar aqui a presidência para o segundo vice-presidente, professor André, para que eu possa usar a tribuna. Bom dia a todos. O vereador Josi do Pote dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos que acompanham a sessão. Tem uma boa notícia aqui, importante para passar para a nossa população. Eu falei um tempo atrás aqui, fez um ano que nós estamos trabalhando nas nossas estradas vicinais com a patrulha que eu consegui com o governo do Estado. E completou um ano, então teve que ser feita uma nova licitação. Aí me passaram ontem a informação que essa nova licitação já está terminando, né, que é uma questão bem burocrática, e porque isso não está sendo feito só no nosso município, está sendo feito em vários municípios do interior do Estado. E, muito em breve, acredito que na próxima semana já tem a notícia aí da empresa que vai executar os serviços e, consequentemente, o reinício desses serviços. E quero frisar aqui, ser repetitivo, mas é importante a gente tocar nesse assunto. Não é questão de serviço boca de urna, que nem eu costumo falar aqui. Nós estamos há um ano fazendo isso. Até coloquei na rede social lá quando a gente iniciou há um ano atrás, em setembro do ano passado. E até porque, se fosse um serviço de época de eleição, ele não teria sido interrompido justamente nessa época que faltam poucos dias para a eleição. Então, uma coisa absolutamente não tem nada a ver com a outra. Só não vou citar aqui o nome do deputado responsável, justamente por causa desse período eleitoral, pela proximidade das eleições, mas eu sou muito grato ao deputado que, através dele, eu estou conseguindo trazer essas melhorias para o nosso município. Também nesse sentido, quero dizer que a gente continua com esse serviço de tapa-buraco com asfalto, isso também consegui também com o mesmo deputado, e a gente está avançando, embora a gente tenha uma dificuldade muito grande. Eu quero dizer que esses asfaltos que eu consegui, que eu venho conseguindo também, já está um ano fazendo isso, não tem nada, não tem participação nenhuma da prefeitura. Então, nossa dificuldade é grande porque a gente não tem braçal. Quem ajuda são os próprios moradores dos bairros e o pessoal ali do meu gabinete que ajudam ali todo dia que é feito esse serviço. Recentemente a gente fez um tapa-buraco ali na principal rua do Jardilândia. Atendemos ali um pedido antigo do Ivan, que tem um trailer há muito tempo ali no Ouro Preto. Tem um trailer já há muitos anos ali e tem também o próximo ponto de caminhão a frete. É um pedido antigo aquilo ali. E eu nunca consegui, vereador Marcinho, atender aquele pessoal. Agora foi atendido. A gente conseguiu fazer aquele asfalto ali.
E também uma reivindicação antiga de uma rua em Rio Grandina, ali onde mora meu amigo William, Jaiane, seu Atair, vários amigos ali naquela Avenida Rua Capitão Maia. Várias promessas ali. Eu consegui, no governo passado, fazer um serviço de drenagem ali com muito sacrifício. Quando foi realizado aquele serviço, apareceu lá teve lá uma quantidade enorme, fizeram até fila lá de candidatos lá para ser o pai da criança, e foi prometido ali, vereador. Mas sim, o asfalto ali e nada. Aí eu consegui, com essa dificuldade que a gente não tem equipamentos para que faça um serviço ali de excelência. Mas fica melhor do que a poeira e a lama. Pelo menos o pessoal sai da lama e sai da poeira. E só falta lá um pequeno trecho daquela rua para a gente atender. Atendemos também um loteamento ali no loteamento na Estrada dos Cabral, ali em Conquista. Vários amigos ali pedindo uma buracada horrorosa naquilo ali. Aquele asfalto chegou lá naquele loteamento num tempo atrás também, numa época de eleição, vereador Wallace. Né? A gente vê muita coisa acontecendo perto da eleição. E o pessoal que fez aquele asfalto boca de urna nunca mais voltou lá para recuperar. Mas só que eu votei, e não votei em época de eleição, não. Votei fora da eleição, fora de época de eleição. E estamos atendendo também aqueles moradores daquele loteamento. E finalizando aqui, eu tive semana passada, essa é a minha rotina de estar nos bairros que eu visito, eu ando durante os 4 anos de mandato em todos os bairros. E eu participei recentemente de uma homenagem ao Amparo Futebol Clube, pelos 100 anos, completou final de junho. E o presidente, o Zé Augusto, o Gugu, pediu que eu fosse lá e fez um pedido, porque tem muitas atividades fora do campo oficial, tem muitas atividades também no campinho, do lado do campo principal do Amparo. E havia um pedido também dele antigo ali para que fizesse ali o nivelamento daquele campinho que está sendo muito utilizado, cada vez mais utilizado. Quando eu estive lá, foi na terça-feira, e tinham lá várias ali para as crianças, né, que utilizam aquele campo. E fiz o pedido, quero agradecer aqui ao meu amigo Gutinho, proprietário da empresa Move Terra. Eu fiz o pedido, liguei na hora ali para o Gutinho, para que ajudasse a gente naquele serviço ali, porque ali não é um serviço de retroescavadeira, porque a retro não tem o controle do nivelamento. E o Gutinho atendeu na hora. Isso foi feito, eu fiz o pedido na terça-feira, e hoje, agora, nesse momento, está sendo feito lá o serviço de nivelamento lá do campinho de futebol, do Amparo Futebol Clube. Então, a gente, quero dizer aqui, a população que me conhece sabe, né? Até o vereador Marcinho estava falando aqui da atuação de cada vereador, a vereadora Maera também comentou aqui, Priscila e outros vereadores. E é dessa maneira que eu trabalho. Então, chegando nos bairros, atendendo o que cabe, o que está no nosso alcance, né, atendendo principalmente fora de período eleitoral. Porque meu comportamento nunca mudou, meu pai foi assim, eu tenho mantido da mesma maneira. Não mudar absolutamente nada, vereador Zezinho, que acompanha, nós estamos aqui, né, Zezinho, há um tempo já, sempre junto nesses mandatos. O vereador Zezinho sabe que minha atuação independe de qualquer período, se é período de eleição ou fora de eleição. Nossa atuação é exatamente a mesma e, graças a Deus, eu estou conseguindo manter, né, esse tipo de trabalho e manter a coerência, porque o que a gente fala, né, a gente tem que, como diz o educador Paulo Freire, a sua palavra tem que acompanhar dos seus atos. Só você falar não adianta, você tem que falar, né, que a sua palavra seja a mesma dos seus atos. Então, agradeço aqui mais uma vez o Gutinho por ter atendido com tanta rapidez esse pedido que eu fiz e parabenizar mais uma vez o Gugu e o pessoal ali do Amparo Futebol Clube, clube que eu atuei e joguei futebol ali durante muitos anos. Então, senhores vereadores, isso que eu tinha que falar aqui hoje. Bom dia a todos.
Próximo vereador é vereador Zezinho do Caminhão. Não? Ah, foi pulado aqui, né? Mudaram aqui a ordem. José Carlos Schwab também dispõe de 8 minutos. Deixa eu colocar aqui. Obrigado. Bom dia, vereadores, vereadoras, população friburguense. Quero registrar a presença aí do meu amigo Hélio Gonçalves, um advogado renomado em nossa cidade. Seja bem-vindo, Hélio. Hoje que eu venho dizer aí é sobre o Café do Trabalhador, que chegou aqui. Eu e Andrew tivemos, parece que foi dia 15 de maio, lá no Rio, procurando o assessor do governador, não tem por que esconder o nome, Antônio Carlos, que inclusive até então era presidente do PRTB, hoje ele deixou o cargo devido à assessoria, ele não conseguiria combinar os dois trabalhos, e hoje a gente vê aqui em nossa cidade isso acontecendo. E quando acontece alguma coisa em nossa cidade bem para a população, a gente está aqui para aplaudir, também teve participação aí do município também que conseguiu o lugar, né, e os funcionários. É um grande avanço, é um café, um pão e uma fruta, mas para muitas pessoas pode ser poucos, mas para aquelas que mais necessitam, é um grande avanço. São 500 que serão servidos aí diariamente, e a gente queria, como já em São Gonçalo, eu fui buscar isso, que eu tinha visto isso em Campos e São Gonçalo, que lá não tem só um local, tem lugares aí que tem até 3 locais, se a gente poderia estender até ao nobre vereador lá que faz um trabalho lá, conselheiro Paulino, e a Olaria também, no nobre vereador Zé também, porque a população é muito grande nesses bairros que atenderia muita gente, porque para essas pessoas se deslocar até o centro, quer dizer, o centro já está ótimo, que tem aqui, mas se a gente pudesse estender até o Olaria e Conselheiro, seria uma grande relevância para o nosso município. Também hoje, o assunto seria pequeno também, é porque eu fui questionado esses dias aqui nos corredores da casa, falando assim, um candidato chegou e falou assim, vou te mostrar a minha prestação de contas, vereador, porque você está sempre falando sobre fundo partidário. Acho que não é eu que tenho que mostrar para mim, não, tem que mostrar para a população friburguense, a população brasileira, né? Porque a gente chega nos hospitais, não tem aí nada, falta tudo, vê estradas, iluminação, que foi o papo hoje aqui, né? E esses milhões e milhões. Hoje, para você passar no Alberto Brau, naquelas calçadas ali, tem bandeira que você não sabe nem de onde é. Se o cara esteve em Friburgo, se conhece a cidade, você vê lá 40, 50 pessoas segurando a bandeira ali, que você às vezes não deixa nem o transeunte passar por ali. Eu sou esse defensor mesmo, porque eu acho que dinheiro tem que ser empregado na saúde, na educação e infraestrutura. Eu acho que seria muito melhor para a população ver projeto, porque tem candidatos aí que, infelizmente, pegam fundo partidário, milhões e milhões, que é até desumano um candidato que não usa recurso ou que usa um recurso muito pequeno competir com esses tubarões da política. Por isso que, infelizmente, a política não muda, mas eu acho que a população friburguense da região serrana hoje não está mais bobos, como vários vereadores aí citaram. Eles estão vendo cada trabalho das pessoas, vendo aquelas pessoas que têm comprometimento no município, na região serrana, para que essas pessoas que têm responsável com a comunidade, com os bairros vizinhos, com os municípios vizinhos, sejam aqueles que representam a gente verdadeiramente na Alerj. Era só isso que eu tinha que falar. Uma boa tarde agora, que já está chegando a toda a população de Friburgo e se Deus quiser, estaremos nessa luta aí, mesmo com pouco recurso, mas em defesa da população aí do município e da região serrana. Boa tarde a todos. Concedido. Vereadora Vanderleia. Obrigada pela questão de ordem, senhor presidente, professor André. Quero aqui registrar a presença do Felipe, filho da minha querida amiga Roseli, e do Jacó, é isso, né? Robson Jacob. Jacu. Ih, gente, eu estou aqui já trocando o nome. Então, é o Felipe, filho, veio aqui para a gente conversar a respeito de esporte, que é muito bom para a nossa cidade. Filho da Roseli e do Robson Jacu. E também registrar com muita alegria a presença do meu pai, senhor Aristides Pereira, de 86 anos, lindo de viver aqui na nossa assistência, que muito me alegra a presença do senhor aqui, paizinho. Muito obrigada, te amo. Venha sempre, a sua presença aqui
deixa essa Câmara muito mais bonita. Obrigada. Obrigada, senhor presidente, professor André. E professor Zezinho, você me desculpa ter pedido questão de ordem logo na sua fala, vereador. Vereador José Carlos Schwab. A questão de ordem que eu tenho que atender agora, pedir até licença ao nobre vereador Zezinho, que estou sempre aqui, mas eu tenho que atender um amigo ali no gabinete e talvez ainda retornarei a tempo, mas se não der, uma boa tarde a todos. Vereador Zezinho, antes de iniciar a fala, eu vou retornar à presidência com o vereador Joelso do Pote. Obrigado, vereador professor André. Também quero registrar aqui a presença do doutor Hélio Alvarez. Obrigado por registrar e agradecer a presença do doutor Hélio aqui na nossa sessão. Vereador Zezinho, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assistência. Vereadora, não tem problema nenhum a questão de ordem, até porque a senhora está citando o nome de pessoas, né, importantes do bem. Então, sejam todos eles bem-vindos. Eu também quero comunicar que quem está tentando fazer algum tipo de contato comigo via telefone direto, via WhatsApp, meu telefone, né, houve um acidente com o meu telefone e já estou completando o 3º dia sem telefone, tentando recuperá-lo. Então, eu até disponibilizei o número dos meus assessores, né, caso as pessoas tenham necessidade de falar com uma certa urgência comigo. Mas eu inicio minha fala e uma das coisas que eu não vou perder nessa casa é a minha essência, né? O meu sentimento de justiça. Aconteça o que acontecer, eu vou sempre ser justo, mesmo que eu tenha que pagar um preço alto por isso. Hoje, pela manhã, está sendo inaugurado um programa muito importante que vai contribuir muito para a nossa cidade, que é o Café da Manhã. Foi inaugurado hoje, né, onde vai gerar muito benefício para a nossa sociedade. Né, esse é um programa, né, através do governo do Estado que está chegando aqui. E o pontapé inicial foi dado pelo vereador Marcinho. Mais que ele tenha dificuldade de relacionamento com o governo, eu não vou deixar de ser justo com ninguém, seja qualquer parlamentar dessa casa, inclusive aqueles que eu não consigo lidar pessoalmente. Então, eu tive com o vereador Marcinho a convite ao Rio de Janeiro, onde ele buscou, né, esse programa. Nós sentamos com o secretário assumiu um compromisso com ele, né, que seria implantado na cidade. Então, se tem contribuição do Executivo, tem contribuição do Governo do Estado, tem contribuição também do vereador Marcinho, e eu faço questão de estar citando o nome aqui, porque é questão de justiça. Aquilo que a gente luta, muitas das vezes a gente é injustiçado por causa de questões políticas, divergência, mau relacionamento, e isso não pode prevalecerá em virtude daqueles que fazem o seu papel e que têm o espírito público. Mas eu vou mudar um pouquinho a minha fala em relação a questões de governo aqui. Qualquer parlamentar que tenha diferença com o governo, né, seja pessoal, seja através de ressentimento, seja de insatisfação, seja de acordos não cumpridos, ele é responsável pelo seu mandato. Né? Não é porque o vereador identificou, né, que ele, na sua avaliação, ele identificou que tem corrupção, que todos temos que ir nessa toada, até cada um vai, ao longo do tempo, vai se manifestar. Vamos fazer uma comparação com o governo do Renato Bravo. O governo do Renato Bravo, antes de assumir, já tinha irregularidade. Ele aderiu a uma ata de Duque de Caxias, vereador Marcinho sabe muito bem, que gerou um prejuízo superficial de 2.300.000. Isso antes de assumir o governo. Ele impediu um processo licitatório de acontecer. E aí, ao longo do mandato, nem tinha um ano de governo, a Polícia Federal estava dentro da nossa cidade, afastando 2 secretárias. Estava mais do que comprovado que havia, né, irregularidade dentro do governo. Ou a Polícia Federal saiu do Rio de Janeiro com tantos afazeres para fazer turismo na nossa cidade. Não veio. Ele veio aqui porque tinha fatos contundentes, comprovatório, que já havia irregularidade grande. Atual governo, qual é a irregularidade? Pode ser que tenha. Agora, quem tem essa irregularidade agora na mão,
que vem aqui na tribuna falar é o vereador Massinho. Nós, vereadores aqui, não temos. A polícia ainda não tem. Se tem, está investigando. Ela não deu publicidade. Então, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de fazer vídeo com o prefeito Johnny Maico. Não tenho vergonha nenhuma de tirar foto com ele. Não tenho vergonha de andar com ele na rua. Vou continuar fazendo até que prove o contrário. A partir do momento que for comprovado que o prefeito Johnny está envolvido em irregularidade, está envolvido em corrupção, que a Polícia Federal está aqui dentro, aí sim, aí o Zezinho tem a posição dele. Então, eu não vou perder minha linha, eu não vou perder minha coerência. Eu já falei, qualquer cidadão, inclusive parlamentar dessa casa, se provar que o Zezinho do Caminhão está votando e prejudicando a sociedade, que está sendo lesivo ao município, vamos marcar para eu renunciar ao mandato. Vou renunciar ao mandato de vereador e vou retirar minha candidatura de deputado. Porque se tem uma coisa que eu não vou abrir mão, é da minha linha e da minha coerência. E em relação à iluminação pública, tem muita coisa por detrás da iluminação pública. É muita coisa. Cada um tem a sua avaliação. Quem dizer aqui, ó, eu apresentei um projeto nessa casa, não teremos mais lâmpadas queimadas nessa cidade. Não teremos mais problema de expansão de iluminação pública. Porque, gente, vamos ser verdadeiros com a população. Desde que eu assumi o mandato, que nós temos problema com iluminação pública. É falta de dinheiro? Nunca faltou dinheiro para a iluminação pública. Nunca. Jamais faltou dinheiro para a iluminação pública. O maior problema da iluminação pública está nas contratações das empresas, que a maioria que vem disputar a licitação aqui é fundo de quintal, que não tem comprometimento com a cidade. Porque qual é a época que nós não tínhamos problema com iluminação pública? Quando esse serviço era contratado pelo governo federal, que participava a Energisa. Quando tínhamos a Energisa, era praticamente inerente os problemas com iluminação pública. A partir do momento que jogou essas responsabilidades para as prefeituras, o que aconteceu? Passamos a ter problema. O governo Rogério Cabral direto com problema, ele não conseguiu fazer uma licitação, era tudo contrato emergencial, todos eles deram problema, não teve um sequer que não desse problema. O seu Renato Bravo, então, a coisa desandou de vez. E aqui nesse governo já falei com o Johnny. Falei, Johnny, você tem um problema de um calcanhar de Aquiles. Você não consegue resolver o problema de iluminação pública. Não consegue. Abre licitação para contratar a empresa. Qual é a empresa que vai vir? Empresa, vereador Massinho, que a gente não sabe nem de onde que vem. Você pode impedir aquela empresa de vir aqui participar da licitação? Não pode. Ela vem aqui, chega na hora, vem com o intuito de ganhar dinheiro, ferra com muitas pessoas contratadas na nossa cidade, muita gente fica aí largado e o problema se arrasta e nós, vereadores, continuamos enxugando gelo e apagando incêndio. Então, o que a gente tem que fazer, os projetos que são apresentados aqui, é para tentar diminuir os problemas. Em relação à emenda que o professor André apresentou, existe uma série de questões aqui nesse meio, porque não é que aquele dinheiro, igual eu peguei da iluminação pública, dinheiro desvio para contemplar, receber autoridade, oferecendo salgadinhos e outros aperitivos a mais. Não o que está se apresentando aqui que seja destinado à iluminação pública. E aí não é só a iluminação do poste, porque quando faz uma festa aqui na cidade, a prefeitura tem que estender a iluminação. E aquela iluminação tem um gasto. Se não for dentro daqui da taxa de iluminação, ela vai sair na fonte 0,001. Vocês sabem qual é essa fonte? Vocês têm um conhecimento dessa fonte? Essa fonte é onde a gente tem que contratar exames para a população que está desesperada, que não consegue. É nessa que dá o aumento de salário do funcionário público que foi dado. É nessa que faz alguns investimentos, né, inclusive de melhoria na cidade. Então, vai ter que penalizar essa pasta, que é a nossa arrecadação própria. Que é a nossa arrecadação própria. Mais 2 minutos. Né? Então, gente, existe uma série de situações a ser analisada nesse meio. Eu sei, vereador Massinho, que o senhor tem boa intenção, o senhor quer acertar, tanto que eu estou junto com o senhor.
tanto que a gente caminha junto aqui. Agora, eu aprendi dentro do mandato, né, e graças a Deus que Deus conseguiu me iluminar dentro desse mandato, ele me deu muita maturidade. Ele tem me mostrado, tem iluminado o meu caminho. Ele tem iluminado o meu caminho, né, para que eu, na hora de tomar as decisões que se tratam em relação à população, eu tiro a questão de governo e aí eu boto na balança o que é melhor para essa cidade, o que é melhor para essa população. É isso que está pesando. E não venha ninguém aqui, porque quem tem esse tipo de comportamento, e eu olho nos olhos e chamo, você é um canalha, você é um calhorda, de dizer que eu tenho favorecimento dentro dessa candidatura. Só para você ter uma ideia, vereador Massim, eu estou lutando há 17 anos para poder ter um asfalto lá na Grota da Granja do Céu, e só sabe quem sente na pele o que aquelas pessoas, né, passam. E dia 13 de fevereiro foi trato de fazer o asfalto. Vai lá ver se fizeram. Não fizeram. Que favorecimento que eu tenho? Foram no Cascatinha, não terminaram o serviço. Vai na minha rua, está cheio de lâmpadas queimadas. Que favorecimento Zezinho tem como candidato? Tem nenhum favorecimento. Então, o que está pesando aqui nas minhas decisões, nas minhas colocações, nos meus votos, é em relação à prioridade. O que essa cidade mais precisa? Essa cidade não aguenta mais guerra. Ela não aguenta mais confronto. Essa casa legislativa aqui virou uma questão de guerra. Nos mandatos passados, vereador Joelso, vereadora Vanderlei, vereadores que têm mais mandatos aqui, vereador Isaac, nós saíamos no final do ano para fazer confraternização. O vereador Francisco de Barro fez uma brincadeira com a Vanderlei, porque tinha essa liberdade para fazer. Hoje, nós somos todo mundo afastado, porque isso aqui virou uma guerra. Essa semana passada eu vi uma fala direcionada aqui, porque meu filho está vindo aqui dentro da Câmara. Eu vejo o filho do Joelso vindo aqui, como vejo do vereador Isaac, do Carlinho do Kiko, e a gente está perdendo o prazer. Eu falei com meu filho, sai de dentro dessa Câmara. Eu sei que você é apaixonado por mim, mas sai daqui, porque estão botando você nesse meio. Daqui a pouquinho vai dizer que você está ganhando alguma coisa aqui dentro. Então, a gente está vivendo um clima ruim aqui dentro. Vereador, gente, a gente tem que vir para casa para trabalhar com prazer. Isso aqui não pode ser um matadouro. Eu não posso sair de casa para chegar aqui e ter que ficar me defendendo daquilo que eu não pratico. As questões com o governo, gente, vocês resolvam com eles. Não envolva outras pessoas. Não envolva a família. Filho não se envolve. Quando a filha da vereadora estava aqui, ela estava de parabéns, ela estava acompanhando a vereadora. Eu nunca fiz uma denúncia de ninguém aqui dessa casa, de filho estar aqui. Então me concede uma parte, vereador. Porque a gente vive mais tempo aqui dentro da Câmara de Vereadores do que na própria casa da gente. E o que dá o equilíbrio quando a gente vê um filho da gente aqui dentro, que ele vem aqui dar um carinho, às vezes a gente está para baixo, e ali ele vem e fala uma palavra de conforto, igual meu filho veio ali agora pegar a chave comigo do carro, e aí me falou uma coisa bacana. Isso mexe com a gente. E aí vai ficar falando de filho, vai ficar falando de mulher, vai ficar falando... Pai, gente, a gente não aguenta isso, vereadora. Obrigada, vereador. Eu sei que você tem mais coisa para falar, mas eu senti muita vontade de falar isso para Vossa Excelência. Não peça para o teu filho não vir aqui. Sabe por quê? Tem um meu filho que está morando fora do Brasil, o outro quase não vem aqui, minha filha vem raramente. Como eu gostaria que meus filhos frequentassem mais essa Câmara, como eu gostaria que meus filhos, toda sessão, ficassem sentadinhos ali, vendo o meu trabalho. Eu gostaria muito que eles viessem, e, na verdade, eles não vêm, não gostam de vir. Então, quando seu filho estiver aqui, deixa ele aqui. Aceita teu filho aqui, porque eu gostaria muito que os meus frequentassem essa casa legislativa e eles quase não vêm aqui. Era isso que eu gostaria de contribuir. Quando a gente vê esse tipo de fala dentro da Câmara, porque se tem uma coisa que faz bem a gente é família. Eu vejo aqui os brilhos, seja de qualquer vereador, seja mãe, seja pai, quando ele vê um filho aqui dentro. Quer dizer, então, que o filho não pode vir no trabalho. Se a gente vê um lanterneiro, o filho lá junto com ele. A gente vê um pedreiro, o filho acompanha. O vereador, o filho não pode vir aqui, não pode fazer. Minha esposa nem bota o pé aqui. Ela nem bota o pé porque ela sente que o crime é tão pesado que não vale a pena estar aqui dentro. E olha que a maior parte da nossa vida nós estamos aqui dentro. Eu estou indo em casa praticamente só para dormir. Então, eu lamento que tenha esse tipo de comportamento aqui na casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado.
Próximo orador inscrito é o vereador professor André. Vossa Excelência dispõe de até 6 minutos. Só controlar o tempo. Pois não, vereador. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Se falou muito sobre reflexão nessa tribuna hoje, e eu concordo, mas, como eu poderia dizer, a gente tem que se unir. Não adianta, como bem falado do vereador Zezinho do Caminhão, que está de parabéns com essa luta de manter essa ordem aqui na casa. Infelizmente, às vezes não há respeito da maneira da gente pensar. Eu vou na mesma linha que o vereador Zezinho do Caminhão, até que me prove o contrário, eu vou ajudar o prefeito. Quando eu falo ajudar o prefeito, quero dizer ajudar o prefeito a trabalhar em prol da população. É nesse sentido que a gente fala em ajudar o município. Vou continuar com a minha linha, até que me prove o contrário, porque eu não acredito que o prefeito Johnny Maico esteja envolvido em corrupção, eu não acredito. Mas se um dia for provado ao contrário, eu vou dar minha mão à palmatória e não vou caminhar junto. Mas eu acho o seguinte, se eu não concordo com uma coisa, se eu tenho uma questão de pensar, a minha obrigação é chamar cada colega parlamentar e expor a maneira que eu penso e tentar convencê-lo que eu estou no caminho certo. Mas eu tomar decisões sozinho dentro do gabinete, ou com mais um, ou dois, ou três, e depois julgar a maneira dos outros parlamentares agirem as decisões, eu não acho correto. Então, se você tem um pensamento, não adianta você vir para cá, se não pensar do jeito que eu penso, eu vou te expor na mídia. Eu não vou aceitar essa opressão. Eu não vou aceitar. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas também eu não vou desagradar todo mundo. E, vereadores, uma reflexão para vocês. Continue lutando no que vocês acreditam. Não abaixa a cabeça, não. Para ninguém. Entendeu? Abaixa a cabeça para coisas erradas. Aí dá a mão para... Você pega o que você acha que é correto, siga em frente. Luta. E se vocês tiverem uma coisa que vocês querem que os outros parlamentares acreditem, chegue e conversa. Não é vir aqui para a tribuna, agir de uma forma diferente, mas não, vamos lutar. E acredite no que cada um de vocês estão fazendo, independente do caminho que estão levando, entendeu? Então, se vocês acreditam, continue lutando do seu jeito, mas se posicione, não fica muito pacífico aí, só ouvindo, não. Se expresse seus sentimentos no que vocês acreditam. Eu vou falar de forma assim, agora, siga o exemplo aí do próprio Zezinho do Caminhão, que chegou aqui e falou no que ele acredita. Façam o mesmo. Maico Queiroz, ele segue assim, é taxado como oposição, eu sou taxado como situação, mas eu e ele, várias vezes a gente conversa. Tem coisas que eu não concordo, mas ele tenta me explicar o pensamento dele, e eu faço a mesma coisa. Agora, não adianta vir para cá, eu pensar de um jeito e querer obrigar que os outros pensem da mesma forma. E ainda ficar com ameaça, com insinuações. Eu não vou aceitar isso, eu estou aqui disposto a conversar. Qualquer parlamentar que me procurar para tentar mostrar alguma coisa. Então, eu estou de coração aberto, mente aberta para... Desculpa que eu perdi um pouquinho a fala, o vereador Zezinho do Caminhão está passando mal. Eu vou até terminar por aqui para poder dar uma atenção. Bom dia a todos, vamos continuar trabalhando em prol da população. E prefeito Johnny Maico, continue trabalhando como você está trabalhando. Sei que você é honesto, sei que você trabalha de forma correta. Estamos juntos. Até que me prove o contrário, estamos juntos. Vamos trabalhar em prol da população. Vereador, eu vou pedir a interrupção da sessão por alguns minutos. Retornando então à sessão, não havendo nada mais a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta 58ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa, marcando a próxima para o dia 20 de setembro, terça-feira, às 9 horas. Bom dia.